Queridos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso 6 ao verso 20. Estamos caminhando na jornada de exposições no livro do profeta Abacuque e pela graça de Deus chegamos hoje na penúltima exposição. É isso mesmo, já estamos na penúltima exposição. A próxima exposição, se Deus assim o permitir, será a última. E aí teremos visto todo o livro do profeta Abacuque com essa mensagem tão rica para as nossas vidas. E nessa noite refletiremos sobre os juízos de Deus contra a corrupção. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso 6 ao verso 20. Diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós vimos até aqui os versículos 1 a 4 do capítulo 1 de Abacuque, onde o profeta traz sua queixa diante de Deus. O povo de Judá, o povo de Israel, o povo da aliança havia se corrompido. Os juízes vendiam causas, os pobres eram oprimidos, a liderança religiosa estava apodrecida, havia extrema desigualdade social, os órfãos e as viúvas eram pisoteados, abandonados, havia muita opressão e miséria, a violência circulava entre o povo de Deus com portas abertas, havia sincretismo religioso, o povo havia perdido sua pureza, sua identidade, sua missão e sua vocação como povo de Deus. E aí o profeta Abacuque olha para Deus e diz, Deus, até quando o Senhor tolerará esse povo, o teu povo que se perdeu? O Senhor não exercerá juízo contra o seu povo, o Senhor não disciplinará o seu povo para que eles se arrependam desse caminho de morte que tem andado. E aí, do verso 5 ao verso 11 do capítulo 1, Deus responde à queixa de Abacuque dizendo, sim, eu corrigirei o meu povo. Eu levantarei uma nação chamada Babilônia, os caldeus, uma nação perversa. Eu levantarei a Babilônia como o novo império planetário e usarei a Babilônia como instrumento em minhas mãos
para disciplinar o meu povo Judá. No ano 722 a.C., Deus já havia utilizado um império chamado Assíria para disciplinar o reino do norte, cuja capital era Samaria. No ano 722, a Assíria destrói Israel, o reino do norte, bem como sua capital, Samaria. E agora havia uma grande expectativa de que os caldeus, os babilônios, destruiriam o reino do sul, Jerusalém, como de fato aconteceu no ano 587 a.C. E Deus responde a Abacuque: eu utilizarei essa nação severa, cruel, sanguinária, com práticas de guerras terríveis, como expressão da minha ira e do meu juízo contra meu povo. Abacuque entra em crise, e no versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 1, ele expõe sua incompreensão diante de Deus. Ele diz: Deus, eu não consigo compreender o seu jeito de pensar, eu não consigo harmonizar os teus atributos com a maneira como o Senhor age. Como é possível um Deus santo, um Deus que não faz ninguém pecar, um Deus que não tenta ninguém, um Deus puro, um Deus de amor, utilizar um instrumento como a Babilônia, uma nação perversa, ímpia, muito pior que o seu povo, para disciplinar o seu próprio povo? Deus, eu não consigo compreender como os teus atributos de justiça, de amor, de fidelidade, de bondade se harmonizam com seus métodos ao longo da história. Como é que o Senhor pode usar gente má para disciplinar o seu povo? Como é que o Senhor tolera a mentira, a opressão, a violência? Os caldeus, os babilônios, foram um dos exércitos mais cruéis que pisaram sobre a face da terra. Deus, eu não consigo harmonizar a sua metodologia. Esse é o questionamento de Abacuque, nos versos 12 ao verso 17. E ele termina o verso 17 dizendo: eu vou para a minha torre de vigia, esperar a resposta de Deus para esse meu questionamento, para esse meu lamento, para essa queixa, para essa minha incompreensão. E no capítulo 2, versículo 1 a 5, Deus começa a responder a Abacuque. Ele começa a responder porque ele termina de responder no texto que nós lemos hoje. Então ele começa a responder a Abacuque no capítulo 2, verso 1 a 5, e Deus diz: olha, Abacuque, vocês não vão compreender os meus desígnios, os meus mistérios. Como eu utilizo uma nação ímpia, uma nação iníqua, para disciplinar o meu próprio povo, que é mais justo que essa nação. Mas enquanto o meu povo sofre, enquanto o meu povo passa pela fornalha da pregação, pela fornalha da aprovação, lembre-se, o meu justo viverá pela fé. A despeito de sua incapacidade de compreender os meus desígnios, a despeito de sua incapacidade de conseguir harmonizar meus atributos com a minha metodologia, lembre-se, os meus filhos, o meu povo, viverão pela fé. Ao enfrentar situações difíceis, olhe para Deus e continue a depender da palavra de Deus para viver. Ao enfrentar a dureza da morte, como os judeus enfrentaram, pela devastação causada pelo império da Babilônia, continue a viver pela fé. Eu preservarei o meu povo, o remanescente fiel de quem virá o Salvador. Embora o povo de Deus, Judá, tenha caído no ano 587 a.C., Deus ainda preservou um grupo de israelitas. E 70 anos depois, esse grupo tem liberdade de voltar para Jerusalém, sob o governo de Esdras, depois de Neemias, e reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo. E 400 anos depois, nasce na pequena vila de Belém, o descendente de Davi, membro da tribo de Judá, Jesus Cristo, o filho da mulher, que ao subir a cruz, esmaga a cabeça da serpente e quebra a algema do pecado que reinava sobre nós. Então Deus preservaria o remanescente fiel, traria salvação ao seu povo, e mesmo que a situação fosse caótica, como é ainda hoje, opressões, engano, miséria econômica, miséria política, dificuldades sociais, potências planetárias levantando, outras potências perdendo poder, incompreensão de muitas coisas que estão ao nosso redor, o povo de Deus verdadeiro continua a olhar para a palavra de Deus e para o Deus dessa palavra e a viver pela fé. É por isso que Paulo orienta Timóteo: guarde bem o teu depósito, guarde a fé, guarde a sua confiança nesse Deus que tudo pode, guarde a tua confiança na palavra fiel e no sustento desse Deus.
E essa é a primeira resposta que Deus dá a Abacuque. E nesse texto que nós lemos, do capítulo 2, do verso 6 ao verso 20, nós temos 5 ais, 5 juízos dos povos que foram oprimidos pela Babilônia contra ela. Mas esses juízos são juízos que refletem julgamentos de Deus contra a Babilônia, contra os caldeus. São 5 ais. E esses ais são divididos em 3 versículos cada. O primeiro ai tem 3 versículos, o segundo ai tem 3 versículos, e assim por diante, do verso 6 ao verso 20. Esses 5 ais registram aqui um princípio universal. Tudo que é mal está sob o juízo de Deus. Os maus podem triunfar por algum tempo, mas a sua sentença já está selada. O Deus que é soberano contempla todo o mal, e Ele já decretou o dia em que todo o mal será vingado. Esses ais também expressam um outro princípio universal. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo nos diz: de Deus não se zomba. Escute isso, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se a sua avó disse para você: cuidado, meu filho, quem planta vento, colhe tempestade. Isso não é só um ditado popular, não. Isso é um princípio bíblico. Aquilo que você planta, você colhe. E esses ais expressam isso. A Babilônia plantou muita maldade, muito orgulho, muita revolta contra Deus, muita violência. E agora ela colherá a justa ira de Deus. E esses ais revelam isso. Nós temos aqui os juízos de Deus contra a corrupção da Babilônia. E nós vemos como Deus olha para todos os aspectos da corrupção, enxerga todos os aspectos da corrupção e reserva o dia do juízo, onde cada detalhe da corrupção será julgado por esse Deus que é santo e justo juiz. Veja bem, nos versos 6 a 8, Deus ele olha e repreende a corrupção econômica. Ele nos diz: não é fato que todos estes povos proferirão contra ele um provérbio? Quem são estes povos? São os descritos do versículo anterior. A Babilônia estava varrendo povos, acumulando nações, e essas nações que foram aprisionadas, reduzidas a nada, humilhadas, feitas escravas pela Babilônia, levantaram-se agora para clamar a Deus juízo contra a Babilônia. E essas nações vão proferir contra a Babilônia um provérbio, um dito de zombaria. E olha só o versículo 6. Ai daquela que acumula o que não é seu. E ele termina: ai daquele que se enche de coisas penhoradas. Deus aqui está acusando a Babilônia de corrupção econômica. Eles ampliavam o seu poderio econômico, eles ampliavam sua influência política, eles ampliavam o seu domínio territorial, se apropriando de nações, matando pessoas, subjugando reinos. Na medida que os exércitos da Babilônia entravam numa nação e a conquistavam, eles penduravam seus reis, seus príncipes e seus generais em jaulas. Eles levavam todos os tesouros daquelas nações para a Babilônia. Eles colocavam altos tributos, alta carga tributária sobre o povo. Eles judiavam das nações conquistadas. Opressão econômica. E de lá para cá, isso não mudou. Poucos países no planeta manipulando e oprimindo muitas outras nações, onde o povo precisa dividir migalhas que caem na mesa. Não há sistema econômico que dará jeito para o egoísmo do coração humano. O sistema econômico chamado de capitalismo também produz bolsões de miséria. Poucos com grandes fortunas e a maioria colhendo nada. O outro sistema que a gente conhece como socialismo, alguns derivam o nome de comunismo, dá o poder para o Estado, onde muitos se tornam ditadores, aprisionam a liberdade das pessoas, massacram os direitos individuais, e a maioria também precisa viver na miséria. Só a graça de Deus pode dar ao nosso coração a perspectiva da misericórdia e da compaixão, e nos ajudar a viver com dignidade. Deus está condenando
a corrupção econômica da Babilônia. Ele segue dizendo aqui, olha no versículo 6, até quando essas pessoas que foram escravizadas pela Babilônia, vítimas da opressão econômica, estão gemendo. Deus, até quando o seu silêncio durará? E no versículo 7, o profeta nos diz que a voz dos injustiçados clama por justiça. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? E Deus diz à Babilônia, você lhe servirá de despojo. A voz de todos os oprimidos se levantará naquele grande dia, e a Babilônia será julgada por Deus, por toda a opressão econômica que ela causou às nações que ela conquistou. O juízo de Deus alcançará. É isso que nos diz o versículo 8. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e você cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Um dos exércitos mais impiedosos que já passou sobre a face da terra. A Babilônia chegava, conquistava uma nação, depois de matar muita gente, pegava as pessoas que sobravam e deportavam essas pessoas, separando maridos de suas esposas, pais de seus filhos, parentes, cada um para uma outra nação. Lá essas pessoas assimilavam as culturas para onde foram enviadas e assim não tinham força de se unir para estabelecer nenhuma revolução para resistir ao Império Babilônico. Muita dor foi causada por conta dessa opressão. E Deus diz, essa opressão econômica, essa corrupção econômica está com os seus dias contados. Mas Abacuque não para por aí, ele registra nos versos 9 a 11 que há juízo de Deus também contra a corrupção da avareza. Note o que nos diz os versos 9 a 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Nesses versículos 9 a 11, Abacuque continua falando daqueles que juntam para si riquezas ilícitas, com o propósito de se destacar socialmente. Note aqui, o versículo 9 traz para nós dois propósitos daqueles que exploram outras pessoas. O versículo 9 nos diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de se livrar das garras do mal. Deus nos revela os dois propósitos do espírito avarento. O primeiro propósito daquele que é corrompido pelo espírito avarento é querer se projetar socialmente. É querer desejar gabar-se. É desejar receber aplausos. E o segundo propósito daquele que se entrega ao espírito avarento é construir uma falsa sensação de segurança. O versículo 9 termina dizendo, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de se livrar das garras do mal. Na Babilônia existiam obras de arquitetura esplêndidas. A Babilônia estava entre as 7 maravilhas do mundo, com os seus jardins suspensos, com suas construções opulentas, de grande proteção militar. A Babilônia se achava inexpugnável, inconquistável, segura. É isso que o espírito da ganância causa àqueles que são aprisionados por ele. Gera em nós uma falsa sensação de segurança. Gera em nós uma falsa sensação de controle. É um controle passageiro. E Abacuque condena isso. Nos versos 10 a 11 ele traz a frustração que sofrerá aqueles que depositaram seu coração na avareza. Ele diz nos versos 10 a 11, os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a própria vida. Aquele que é avarento e desonesto e se entrega a esse espírito de corrupção, ele comete muitos males. Ele peca contra a lei de Deus, porque a lei de Deus diz que nós não podemos cobiçar a casa do outro. Nós não podemos ter inveja do outro. Ele peca contra o seu próximo, porque a fim de lucrar, a fim de conquistar ilicitamente bens e nome, ele fere a dignidade de pessoas. E o espírito de avareza peca contra si, porque ele se entrega à ganância.
A Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e grandes tormentos. Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A riqueza de um homem de Deus, quando é conquistada como fruto de um trabalho honesto, é bênção. Mas quando é conquistada por conta de malabarismos da corrupção, gerará vergonha e trará sobre si a justa ira de Deus. Bens mal adquiridos se levantarão como testemunha contra os avarentos. Olha só o que nos diz o versículo 11. Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. O que Deus está dizendo através do profeta Abacuque é que na medida que os exércitos da Babilônia entravam, conquistavam as cidades, eles derrubavam os bens mais preciosos daquelas cidades. Quando a Babilônia entra na cidade de Jerusalém, eles destroem o templo construído por Salomão. Eles destroem, eles levam os bens preciosos reservados ao culto ao único Deus. Eles não tinham respeito por nada. Eles destruíram preciosidades das nações, aquilo que comunicava a história de uma nação. E Deus está dizendo, as próprias paredes que foram derrubadas, o madeiramento que foi desmanchado, falará contra vocês, gritará contra você, por conta de todo o mal que você praticou. Nos versos 12 a 14, Deus traz ao profeta Abacuque o pronunciamento do juízo contra a corrupção política. Note o versículo 12, o que a palavra do Senhor nos diz. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Todo o crescimento do Império Babilônico se deu por conta de expansão territorial, conquista de outros povos, derramamento de muito sangue. A expansão da Babilônia tinha como pano de fundo um desejo político de destruição. A corrupção da Babilônia era corrupção política. E Deus está dizendo que Abacuque está dizendo que Deus julgará toda a corrupção política. Note aí o versículo 12. Ai daquela que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? O que Abacuque nos está dizendo é que o poder político, conquistado através da violência e à custa de todo o sofrimento das pessoas, será passageiro. É Deus quem levanta reis, é Deus quem depõe impérios, é Deus quem levanta poderosos e é Deus quem destitui tronos. No livro do profeta Daniel, capítulo 5, Belsazar, filho do grande rei Nabucodonosor, ele faz uma grande festa, chama 1000 homens importantes, chama as mulheres, as concubinas, e ele manda trazer os cálices que foram retirados do templo construído por Salomão. Quando eles destruíram Jerusalém, eles tiraram todos os utensílios do templo, mandou trazer os utensílios do templo e começou a fazer festa com esses 1000 homens e as mulheres. E foi embriaguez, houve orgia, foi uma bagunça. E no meio daquele ritual esquisito de orgia, de embriaguez, de desrespeito a Deus, uma mão invisível começou a escrever na parede. O rei Belsazar, nos conta Daniel em seu capítulo 5, viu aquela mão invisível escrevendo na parede e suas pernas começaram a tremer. Seu coração começou a acelerar, ele entrou em pânico. Nenhum de seus magos, dos macumbeiros do reino, conseguiam desvendar o que aquela mão invisível havia escrito na parede. Então eles mandam chamar nada mais, nada menos que Daniel, o homem que havia sido usado no período do pai de Belsazar, Nabucodonosor. Daniel revela aquilo que a mão escreveu, que o reino da Babilônia cairia, porque eles desonraram a glória de Deus, ao pegarem os cálices do templo e se embriagarem com aqueles cálices e somarem aquilo uma sexualidade corrompida. Naquela noite, o rei Belsazar, do grande império babilônico, o império inexpugnável, inconquistável, naquela noite ele morreu. E quem conquistou a Babilônia foi o império medo-persa.
Deus está dizendo, eu colocarei um fim. Sou eu que levanto reis. Vocês estão trabalhando em vão. Os impérios trabalham em vão. Se não me adoram, todos trabalham em vão. E note o contraste que Deus faz no verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todos os impérios ímpios, iníquos, passarão. O único reino que permanecerá para sempre é o reino de Deus. E o nome de Deus será proclamado além mar. Todos os povos ouvirão sobre a glória do único rei que existe verdadeiramente. O reino da Babilônia, assim como todos os outros reinos, seria passageiro, porque o seu poder gerou na Babilônia vaidade, arrogância e presunção. Abacuque caminha para o final, dizendo que haverá juízo de Deus contra a corrupção da violência. Se você observar os versículos 15 a 17, Abacuque vai dizer, ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Isso é uma figura de linguagem utilizada por Abacuque para dizer que o exército da Babilônia era sanguinário, era furioso, era truculento. Havia nas mãos da Babilônia um cálice com vinho transbordando com o seu furor. E a Babilônia vinha como um rolo compressor, destruindo nações, varrendo países do mapa, conquistando seus territórios e oprimindo seus súditos, tornando os homens daquelas nações conquistadas seus escravos, as mulheres suas escravas. E Deus está dizendo, eu me levantarei e julgarei toda a violência praticada. Violência da guerra, a violência da corrupção política, a violência que desvia dinheiro da merenda, a violência que desvia dinheiro de respiradores, a violência que brinca com a minha santidade. Tudo está reservado para o grande e terrível dia do Senhor. Deus está vendo e está dizendo a Abacuque, embora você não consiga harmonizar os meus atributos com o meu método, pode ter certeza, haverá o dia do juízo, e enquanto esse dia não chega, o meu justo continua vivendo pela fé, o meu justo continua olhando para mim e esperando em mim. E a imagem que Abacuque usa aqui no versículo 15 é a imagem de embriaguez. A Babilônia dá vinho misturado com o seu furor. É a imagem de uma nação furiosa, porque as Escrituras nos dizem que o ébrio, ele perde o controle de si, ele fala bobagens, ele comete bobagens, ele se torna agressivo. As Escrituras falam muito sobre a embriaguez. A Bíblia diz que a embriaguez é um dos males mais graves da sociedade, destrói vidas, destrói famílias, destrói cidades e nações. Provérbios capítulo 20 nos diz, cuidado com a cor do vinho. Se você parar, refletir e ficar ali, ele destruirá você e será uma vergonha para a sua vida. A embriaguez causa degradação moral. E a degradação moral com a embriaguez andam juntas. Você se lembra de Noé? Quando ele desce da arca, ele planta uma vinha e ele se embriaga. Depois que ele se embriaga, há um episódio ali terrível com o seu filho Cã. Noé lança uma maldição tão séria sobre a descendência de Cã, que alguns dizem que o que pode ter acontecido ali é que Cã, a expressão ver a nudez de seu pai, é uma expressão que ameniza o fato de que possivelmente houve ali um ato íntimo entre o filho com o pai embriagado. Porque nas Escrituras, ver a nudez também significa coabitar, ter intimidade com alguém. Então note que a embriaguez e a depravação moral andam juntas. E a Babilônia conquistava essas nações, deportava os povos dessas nações, misturava os povos com outras nações. As pessoas deportadas perdiam sua identidade cultural, assimilavam os costumes das nações para onde foram deportadas e se tornavam moralmente depravadas.
E Deus diz: a minha ira está contra a Babilônia. No verso 17 ele traz mais informações. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você. E você, Babilônia, ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. A Babilônia, em seu avanço territorial, em seu avanço militar, ela destruiu a natureza, assassinou animais, destruiu povos, grande violência social, desmatamento. E por fim, nos versos 18 a 20, Deus diz que trará juízo contra toda corrupção espiritual. Olha o que nos diz os versos 18 a 20. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Irmãos e irmãs, o último ai do profeta Abacuque é contra o maior de todos os pecados, a idolatria. Na verdade, a idolatria representa a fonte de todos os outros pecados, a razão de todos os outros ais. A idolatria é a abominação contra Deus, é adorar a criatura no lugar do Criador. A idolatria começou com Lúcifer, quando ele disse: eu quero ser igual a Deus. A idolatria continuou com Eva no jardim, quando ela diz: eu quero ser igual a Deus. A própria palavra hebraica para ídolo significa aquele que não tem nenhum valor. E Abacuque, nesse verso 18, fala para nós sobre a inutilidade do ídolo. Ele diz: um ídolo não é nada, é pau, é pedra, é gesso, é ouro, é prata. A idolatria é resultado do entorpecimento da razão e de uma cegueira espiritual. Os homens se prostram diante de ídolos que foram fabricados por eles mesmos. E Abacuque nos diz no verso 18 que esses ídolos são desprovidos de vida e de poder. Um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E há muitos ídolos sendo adorados em nossa geração. Nós adoramos o dinheiro, nós adoramos os bens de consumo, nós adoramos os astros do esporte, nós adoramos a moda, nós adoramos o cinema, nós adoramos o sucesso pessoal, nós adoramos os prazeres da vida. O dinheiro, por exemplo, conforme revelado nas Escrituras, ele é muito mais que uma moeda. Ele é um espírito, ele é um ídolo, ele é mamon. O dinheiro é o Deus mais adorado e servido no mundo atualmente. Há muitos que vivem, morrem e matam por causa desse ídolo. Muitos se casam e se divorciam por causa do dinheiro. Multidões e multidões se prostram diariamente diante do altar de Mamon, consagrando a esse Deus seus sonhos, sua devoção, sua força e sua vida. Mas não é só o dinheiro, coisas e pessoas, minha família, meu futuro, minha reputação, meu conforto, minha segurança, meu prazer, também podem se transformar em ídolos para a nossa vida. A posição social pode ser um ídolo para a nossa vida. A realização social pode ser um ídolo para a nossa vida. Para alguns, o seu ídolo é o seu apetite, é o desejo de satisfazer todos os seus prazeres. A capacidade intelectual para outros é um ídolo. E a Bíblia olha para mim e para você e traz uma exortação amorosa: filhinhos, em 1 João capítulo 5, versículo 21. Guardai-vos dos ídolos. O apóstolo Paulo nos diz que o ídolo não é nada. O ídolo não tem poder nenhum. Mas ele diz que por trás do ídolo há espírito de demônios, em 1 Coríntios 8, 4. Existe um espírito enganador agindo na idolatria. Oséias capítulo 4 nos revela isso. Por isso que muitos milagres são atribuídos aos ídolos. Porque parece que os ídolos funcionam. E é esse engano que envolve muitas pessoas na cegueira da idolatria. Você vai observar que no versículo 18, Abacuque chama as imagens de fundição, os ídolos, de mestra de mentiras. Abacuque afirma que os próprios artífices confiam nos ídolos mudos criados por suas mãos. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos no maior país católico e espírita do mundo. Milhões de brasileiros invocam os santos padroeiros, fazendo-lhes orações. A padroeira protetora do Brasil é apenas uma imagem de gesso que foi pescada no rio da Paraíba do Sul. Em 2007, o Papa Bento XVI canonizou no Brasil o Frei Galvão, dando a ele agora um status de santo.
ele foi entronizado no panteão católico dos intercessores. Muitas imagens foram feitas, distribuídas aos fiéis, a fim de invocarem a intercessão desse santo padroeiro. É a adoração da criatura no lugar do Criador. É o clamor para que uma imagem muda, sem vida, possa ajudar, em vez de buscar a face do Deus vivo. Isso é loucura. Idolatria é loucura. É loucura contra Deus. Revela cegueira espiritual, falta de entendimento. Idolatria não é algo neutro. Ela invoca a ira de Deus, é um insulto ao Criador, é uma corrupção do culto. Quem se prostra diante de ídolos acaba adorando a demônios no lugar do Deus vivo. E quem diz isso é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Porque quem age por trás dos ídolos mudos são demônios que lhe atribuem poder. É difícil dizer isso num período onde a gente precisa ser politicamente correto, onde a gente não pode ofender a religião de ninguém. Mas a gente precisa se lembrar que nós somos o povo da palavra e precisamos conhecer a palavra, nos subjugar à palavra, porque ela revela nossos enganos e nossas mentiras e nos liberta do erro. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. As Escrituras dizem que, ao contrário, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Abacuque lança um ai. Olha o versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorde. Esse ai é condenação sobre os idólatras. A Babilônia confiava em seus deuses e ela foi destruída junto com seus deuses. E note como Abacuque contrasta a inutilidade dos ídolos vazios da Babilônia com o poder de Deus. No versículo 20 ele diz, o Senhor, porém. Antes ele disse que o ídolo pode ensinar, ele está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não tem fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda terra. Os ídolos não são nada, mas há no céu o Deus vivo, que a tudo vê e a tudo governa. Ele não está oculto sob ouro, sob prata, sob gesso, mas vivo no céu, pronto e disposto a ajudar seu povo. Ele é o Deus invisível que habita no trono celestial, e diante dele todas as nações devem se curvar, porque ele é santo, justo. E Abacuque usa a expressão no verso 20, Deus está no seu santo templo. Santo templo aqui não é um santuário feito por mãos humanas, se refere a toda a criação de Deus, ao templo cósmico. Não há 1 centímetro do universo onde Deus não esteja presente. Os ídolos não podem socorrer porque são mortos, mas Deus está vivo em seu trono, reinando para sempre. Deus julgará a corrupção econômica, a corrupção da avareza, que tem como objetivo principal se projetar socialmente, gerar uma falsa segurança de controle de vida. Deus julgará a corrupção política, expansão territorial que oprime e massacra nações. Deus julgará toda a violência e toda a corrupção espiritual. O que a gente observa como sentido da passagem de Abacuque, capítulo 2, versos 6 a 20, é que Deus descortinou diante de Abacuque sua majestade e trouxe respostas às inquietações de Abacuque. Abacuque disse, Deus, eu não consigo entender, o Senhor que é santo, justo e bom, puro de olhos, usar uma nação perversa para julgar o seu povo. Mas Deus disse, calma, haverá também juízo sobre essa nação perversa e sobre todas as nações perversas depois dela. E o meu justo, o meu filho e minha filha, o meu servo e minha serva, continuarão vivendo pela fé. O meu justo será justificado pela fé. Então Deus trouxe resposta às inquietações de Abacuque, e Abacuque agora compreende que Deus jamais perdeu o controle da situação. As rédeas da história sempre estiveram sob o controle de Deus. Os reinos do mundo passariam, mas o reino de Deus seria estabelecido eternamente
porque o Senhor Supremo, o Rei do Universo, está no seu santo templo e toda a terra se curvará diante dele. Como concluir essa exposição? Em Abacuque 2, versos 6 a 20, em primeiro lugar, o mal terá fim. Lembre-se disso, o mal terá fim. O caráter santo de Deus exige a punição do mal. Porque Deus é todo-poderoso e santo, o mal não prevalecerá. Quem planta vento colherá tempestade. Quem planta violência colherá os frutos de sua loucura. Aquilo que o homem plantar, isso o homem colherá. A lei da semeadura é real. E por outro lado, ela também funciona. Aquele que planta uma vida de fidelidade, de obediência, uma vida de bênção, esse terá uma colheita próspera. O outro lado também é verdadeiro. Deus nos chama para caminhar no outro lado da estrada, plantando um outro tipo de comportamento além o comportamento contrário ao da corrupção. A segunda conclusão é que a opressão é uma loucura. E o nosso mundo está construído sobre a opressão do forte sobre o mais fraco. A exploração do mais fraco e a opressão podem parecer vantajosos. Ganha ilicitamente, corrompe o sistema de leis, consegue dar um baile na fiscalização, consegue fugir de alguns impostos, consegue encontrar pela criatividade um caminho mais fácil para adquirir vantagens. Pode parecer vantajoso, mas ao fim resultará em vergonha e destruição. A terceira conclusão é que a riqueza ilegal é uma tragédia. Adquirir bens ilicitamente é uma tragédia. Quem acumula bens utilizando o roubo e a fraude fere a lei de Deus, fere a dignidade do próximo e acumula tormento para a sua vida. O enriquecimento ilícito pode oferecer um aparente bem-estar, mas esse crime traz o DNA da morte. Deus julgará todas as coisas. A falsa segurança do dinheiro. Tome cuidado com isso, porque as Escrituras nos revelam isso. O dinheiro oferece temporariamente uma falsa sensação de domínio, de poder, de controle, de segurança. Mas ele não pode livrar o homem das garras do mal. Somente Deus pode. Somente Deus pode. Em quinto lugar, somente um reino e somente um rei triunfarão. Os reinos desse mundo deixarão de existir, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. A queda da grande Babilônia, a Babilônia caiu no ano 539 a.C., numa noite de orgia e de bebedeira. Deus veio e matou Belsazar, filho de Nabucodonosor, e passou aquele império para os medo-persas numa noite. Uma noite de celebração, de comemoração das conquistas e da força do império. Tudo ruiu. Tudo ruiu. A queda da grande Babilônia é uma lembrança para nós de que aquilo que o homem constrói sem Deus não durará. Somente a glória de Deus durará para todo sempre. Somente a glória de Deus cobrirá os mares. Nada daquilo que construirmos sem Deus durará. A tolice da idolatria. Curvar-se diante de imagens, amar ao dinheiro, ao prazer, ao sucesso, ao corpo. Como a gente cultua o nosso corpo, padrões estéticos, medidas. A gente sofre de ansiedade, de depressão, de acessos de ira. Porque a calça que a gente vestia não fecha mais. Todo esse culto nosso é falta de entendimento. O idólatra se torna sem entendimento. E a idolatria provoca a ira de Deus e é um insulto ao Criador. Somente o Deus que é Espírito,
deve ser adorado por nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E por fim, Abacuque foi consolado com a revelação de que, em primeiro lugar, mesmo em meio a uma sociedade desigual, opressora, corrupta em todas as suas áreas, o justo viverá pela fé. Mesmo que a gente não compreenda a aparente demora de Deus em julgar a impiedade, em dar fim a essa miséria, o justo continuará vivendo pela fé. Ainda que a gente não consiga harmonizar os atributos de Deus com a maneira de Deus agir na história, nós continuaremos vivendo pela fé, olhando para Ele. Em segundo lugar, o império que dominará o mundo não será o da Babilônia, e nem será outro império militar e econômico, mas será o reino de Deus. A glória de Deus, no tempo certo, encherá a terra e seu reino será estabelecido para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18, traz de novo a imagem da grande Babilônia. A Babilônia, que foi destruída no ano 539 a.C., é um tipo de reino do mal, que pratica violência cruel e se levanta contra Deus. E nos últimos tempos, a grande Babilônia se levantará, tendo como seu senhor o anticristo, o homem da iniquidade. E Cristo os destruirá. A Babilônia, esse sistema de corrupção que governa esse mundo que jaz no maligno. E esse mundo onde nós não podemos colocar o nosso coração, porque ele é corroído por podridão. Essa Babilônia maldita tem seus dias decretados. Ela será varrida do mapa, apagada da história, e será uma péssima lembrança. E Deus fará novas todas as coisas, e o seu reino eterno se estenderá por toda a terra, nos novos céus e na nova terra. E Abacuque foi consolado com a terceira verdade, de que os ídolos são surdos, são impotentes e mortos, mas Deus está entronizado no céu, e a vontade dele será cumprida. Quando Abacuque ouviu isso de Deus, ele ficou pronto para adorar. Ele para de se queixar, ele para de fazer perguntas a Deus, ele agora começa a adorar. E a adoração está no capítulo 3, através de um cântico lindo, que nós veremos na próxima exposição, se Deus quiser. Mas até lá, nos lembremos de que há um reino, que é o único reino sobre a terra. Há o Deus desse reino, que é o rei desse reino, e ele estabelecerá para sempre sua vontade. Toda corrupção, toda maldade, todo pecado serão no tempo certo extirpados da história humana. O reino de justiça será estabelecido, e até lá, eu e você somos chamados a viver pela fé. O justo viverá pela fé. O mal não triunfará. A iniquidade não prevalecerá. A corrupção não vencerá. O reino de Deus triunfará. A vontade de Deus será estendida sobre os mares e sua glória será proclamada por toda a terra. Amém.